Olá! O ano letivo começou. Mais de 70 mil alunos da rede pública, municipal e estadual voltaram às aulas. Novo ano para os estudantes, velhos problemas. Falta de professores, infraestrutura precária, falta de transporte gratuito, entre outros. São problemas crônicos e que se repetem ao longo dos anos, mas que não podem ser debitados na conta dos atuais governantes, tanto em nível de município como em nível de estado. No programa de hoje vamos fazer uma radiografia do ensino público de Caxias, verificar dificuldades e pontos de vulnerabilidade na educação caxiense e vamos tentar apontar soluções para os problemas que serão apresentados neste debate. Este é o tema do programa Comissão em Debate, que está começando agora. Conosco para o programa de hoje, nossos convidados, começando com o vereador Joarce, do PDT, que também é presidente da Comissão de Educação da Câmara de Vereadores. Prazer em recebê-lo, vereador. Prazer é nosso, é uma grande satisfação estar nesse momento falando de educação, né? Eu acho que a educação, ela é em primeiro lugar. Então, acho importante, quero cumprimentar a nossa secretária, a Marleia, cumprimentar a Carla, que está representando hoje a coordenadora da 4ª CRE, cumprimentar o vereador Vila Sebem, que é o nosso também membro dessa comissão, e cumprimentar todos os telespectadores que estão nesse momento nos assistindo. Também conosco Marleia Ramos Alves, que é secretária municipal de Educação. Prazer em receber o nosso programa. Prazer também é nosso, cumprimentando a você, Diego, e a todos da mesa. Sabemos que é um assunto que nos motiva, nos encanta, nos seduz e que sempre vai ser uma prioridade. Conosco também, neste debate, convidamos para participar a coordenadora adjunta da 4ª Coordenadoria Regional de Educação, Carla Inês de Camargo Subtil. Prazer em recebê-la, Carla. Prazer é nosso, estamos muito honrados com o convite e saúdo também os demais componentes da mesa e dizer que a educação é o que nos move no nosso dia a dia, é a razão maior do nosso trabalho, sejam os alunos, os professores e toda a comunidade escolar. E o trabalho, como nós sempre conversamos com a Marleia, independentemente da posição que nós estejamos, a educação está acima de qualquer coisa. Prazer em recebê-la. Obrigado pela participação. Conosco também o vereador Guila Sebem, do PP, que é integrante da Comissão de Educação. Vereador Guila, prazer por estar aqui conosco nesse programa, mais um debate. Opa. Muito obrigado, Luiz, pelo convite, pela oportunidade. Cumprimentar o presidente da nossa Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura, Desporto e Turismo. É uma comissão que tem um tema bastante amplo, mas que também tem uma composição bastante renovada, né, e que tem um desafio grande ao longo desse ano. Cumprimentar a nossa secretária municipal, Marlé, e também a Carla, que está como adjunta na 4ª Coordenadoria Regional de Educação. E é importante nós estarmos aqui hoje para falar sobre educação, que é uma bandeira do nosso atual prefeito e que nós, como vereadores, vamos estar acompanhando e fiscalizando, também cobrando ações em prol desse assunto. Muito bem, apresentados os nossos convidados para o programa de hoje, como anunciamos aqui na abertura do programa, vamos fazer uma radiografia através dos nossos convidados, especialmente da secretária municipal e também da coordenadora adjunta da situação da educação em Caxias do Sul. Eu começo perguntando para a coordenadora adjunta, para a Carla Subtil, até fazer para que ela faça um breve raio-x da situação do ensino público estadual em Caxias do Sul. Por favor, Carla. Pois bem, nós temos, enquanto Coordenadoria de Educação, ligados com a mantenedora Secretaria de Estado de Educação, em Caxias do Sul, nós temos 30.710 alunos, o qual são atendidos por professores efetivos, 978, e contratados, 906, totalizando 1.884 professores. Até a presente data, nós temos assim um quadro de início normal, poderíamos dizer assim, de início de ano, o qual, até em relação ao ano anterior, ele teve uma diminuição no sentido de que a falta de professores, como ocorre em todo o estado, ela foi um pouco menor devido à nomeação de 5,5 mil professores em todo o estado do Rio Grande do Sul. E em Caxias do Sul, nós tivemos, então, cerca aproximadamente 200 e poucos professores ali nome-ados. Nós ainda estamos trabalhando com algumas situações
de professores que agora após o término do período de férias estão ou se exoneraram ou solicitaram dispensa ou então diminuição de carga horária e também licenças, né? Licenças gestantes, licenças para aguardar aposentadoria e até mesmo as publicações de novas aposentadorias. Nós tivemos 23 professores agora que tiveram publicados as suas aposentadorias. E isso para nós implicam em horas de sala de aula, o quais nós necessitamos de um tempo maior até que haja então a abertura dos editais de, como nós chamamos, de um banco, onde tem os professores com as suas devidas habilitações, para que, devido à necessidade, nós então possamos chamá-los para suprir essas situações. Tá certo. Secretária Municipal, Marleia, por favor, Pois não. Gostaria que a senhora fizesse, a exemplo da coordenadora adjunta, um breve relato, um breve raio-x da situação em Caxias do Sul, Bom, no município. Nós temos 85 escolas de ensino fundamental, de onde nestas já temos algumas com educação infantil. Nós temos 37 escolas de educação infantil, que são as conveniadas, sob nossa responsabilidade, e isso nos dá mais ou menos uns 40 mil alunos. Por que mais ou menos eu estou dizendo e não estou te dando o número exato? Em função de que nós ainda estamos nos ajustes finais das vagas, em função de transferências e solicitações que acontecem ainda no mês de março. Teremos uma reunião no dia de hoje com as servidoras que estão na central de matrículas, para já também termos um número mais aproximado. Para atender esses 40 mil alunos, nós estamos com 3.700 professores efetivos, concursados, e aproximadamente 300 educadores da rede da educação infantil. Então, essa é a nossa realidade, número de professores. Nós tivemos 120 nomeações no início deste ano. Estamos chamando, também fazendo esse chamamento, porque assim como na rede estadual, a gente já está assinando licenças, aposentadorias, e isso vai abrindo a vaga. Diferente da rede estadual, nós não chegamos a ficar sem o professor na disciplina na escola, porque nós temos no município um instrumento que é a hora extra, que tu convoca. No estado se chama convocação, no município nós chamamos hora extra. Então o profissional ele vai para a escola e vai trabalhar as horas que estão faltando em função de uma licença, de uma aposentadoria, afinal um afastamento do professor. Hoje a senhora me diria que não faltam professores em sala de aula em Caxias do Sul? Hoje pode ser que nesse momento alguma escola esteja sem, se alguém saiu de licença. Mas até ontem todos estavam colocados. Não existe até ontem não existe falta de professores em Caxias do Sul no município? Não, nós tínhamos preenchido com horas extras. Perfeito. Mas hoje pela manhã eu já assinei algumas aposentadorias. Então, provavelmente, a partir desses, isso pode acontecer. Aqueles problemas antigos que a gente sempre acaba vendo na imprensa, enfim, os pais reclamam bastante, que é estrutura ou falta de estrutura, escolas faltando, enfim, material, faltando pessoal, faltando escolas com goteira. Isso ainda tem alguns problemas de estrutura no município ou está tudo resolvido? Não. Recursos humanos e recursos material, que seria o pedagógico, o município ele atende. Perfeito. Estrutura física, nós começamos ainda em janeiro, fazermos um levantamento das necessidades da escola, em função das demandas que começaram a chegar assim que nós assumimos a secretaria. E elas existem, né? Existem até porque nós vamos fazer um levantamento. Mais de 90% da nossa rede, os prédios são anteriores ao 1970 e 80, né? Então, aí, o que acontece? Caxias foi crescendo, os prédios foram sendo ampliados para atender a demanda e a manutenção provavelmente não foi possível de ter acontecido na mesma exigência, né, que a sociedade trazia. Com a mesma demanda. Isso, com a mesma demanda. altura da demanda. Isso. Em função disso, até nós, assim, em primeira mão mesmo, nós estamos lançando com o apoio
A Comissão de Educação já está sabendo, o prefeito vai apresentar oficialmente. Nós criamos o programa Praem, né? Nós tínhamos que dar um nome para esse programa, é o Praem, que seria um programa de revitalização e adequação da estrutura física das escolas da rede de ensino municipal. Isso incluindo as escolas de educação infantil e as 85 do ensino fundamental. Então, não é um trabalho apenas da Secretaria de Educação. Por quê? Porque é uma demanda muito grande. Então, nós vamos fazer um grande grupo, um grande mutirão com Secretaria de Obras, Secretaria do Planejamento, Secretaria de Urbanismo, a Secretaria de Segurança Pública, Secretaria de Segurança, Secretaria da Saúde. Por que que nós vamos colocar, e inclusive a Secretaria do Meio Ambiente? Porque no momento em que nós vamos mexer nessa escola, nós agora vamos ter que adequá-las à nova legislação. Perfeito. Existe uma nova legislação para controle, para segurança, acessibilidade. Então, a partir do momento em que nós pegarmos essa escola, nós vamos deixar ela certinha, redondinha, funcionando de acordo com a nova legislação. Demanda um pouquinho de tempo, né, Luiz? Tá certo. E, diante das explanações das nossas convidadas, presidente e vereador do PDT, Jó Arce, presidente da Comissão de Educação aqui da Câmara de Vereadores, diante da explanação das nossas convidadas, tanto da Carla como da secretária Marléia, que a Carla dizendo que realmente ainda faltam alguns professores, né, estão se adequando. A Marléia dizendo que o maior problema diante das suas declarações, é estrutural. Como é que o senhor faz, que análise o senhor faz, vereador Jorge? Bom, primeiro eu gostaria de parabenizar a secretária por esse programa, né, porque eu acho que esse programa de revitalização e adequação das escolas da rede municipal de ensino, ela já contempla, né, o nosso vereador que faz parte da comissão, onde nós começamos um trabalho, um dos nossos objetivos era visitar todos os colégios, fazer um raio-x, ou seja, da questão estrutural, né? Esse é o nosso trabalho. Por quê? Porque a gente sabe que os prédios muito antigos, ele tem a facilidade do estrago, da goteira, das rachaduras, com mais frequência, né? E a gente sabe disso, e por isso que eu acho que veio de encontro essa questão desse programa, porque vai envolver todas as secretarias que necessita mesmo. Quer dizer, vai ser, como a gente se chamava lá no campo, um mutirão, né, de toda a secretaria para poder resolver a situação. Eu acho que isso, a gente sabe, já visitamos 4 colégios, e a gente sabe que nenhum colégio está 100%. Até porque, se tivesse 100%, eu acho que a gente estaria... Estaria fechado. Então, assim, ó, mas o que importa é que eu acho que as crianças, a comunidade, os familiares, elas têm que ter estrutura. A educação começa na estrutura. Se não tiver estrutura, tu não tem condições de aplicar a educação. Nós, quanto comissão, nós temos bastante voltado e preocupado com a questão da educação, porque eu acho que, na verdade, é a bandeira do nosso prefeito, né? Então, eu acho que nós, como comissão, também é um dever, a obrigação nossa de colaborar, ajudar. E nós queremos aí, no mês que vem, já termos um relatório de 20 escolas que nós visitamos para entregar para o prefeito, para a secretária, né, para ser feita uma avaliação e até para contribuir na questão de resolver os problemas que têm necessidade de imediata, né. Agora, claro que nós não encontramos nenhum problema grave que a escola não possa funcionar, né, porque eu acho que se ela vinha funcionando, mesmo um prédio antigo, ele tem um problema, nós não podemos dizer, não, agora nós vamos fechar a escola para resolver e os alunos vão para casa. Eu acho que nós temos que fazer um puxidão, resolver dentro da demanda, da forma de tempo também, porque não pode parar uma sala de aula, talvez possa remanejar alguma coisa, mas eu acho que o importante é fazer essa força-tarefa, a comissão trabalhar juntamente com a Secretaria de Educação, principalmente o município agora, nesse momento, e com o poder público, com o prefeito, para nós podermos dar condições, melhores condições. Condições já tem, mas melhores condições que vai melhorar o ensino, vai melhorar a participação do próprio aluno e também da comunidade. Eu acho que a comunidade, a família, ela é muito importante nesse processo, né? E a questão da escola estadual, a gente provavelmente que logo aí na frente a gente também quer visitar, quer ser parceiro, quer contribuir, porque quando falamos em educação, nós não falamos só do município, né, só municipal, nós falamos em educação geral. Então a gente quer ser parceiro com o intuito de colaborar. Ninguém quer a comissão, ela não quer atrapalhar, ela não quer fazer tumulto, ela quer ser parceira e ser objetiva.
apresentar também não só a crítica, isso precisa ser melhorado, mas nós vamos trabalhar em cima de uma proposta, de uma solução. Fazer a crítica e Exatamente. já apresentar Esse soluções. vai ser o nosso trabalho, a nossa linha, que vamos seguir. Eu quero Por aproveitar favor, vereador para... Guila, por gentileza. Quando nós falamos de mutirão, né? É. E sobre a educação do nosso país. Né? Eu acho importante nós colocar aqui o nosso pensamento, nosso ponto de vista sobre a educação no Brasil. E as dificuldades que nós temos hoje, elas não são de um governo. Eu ia Então, debater isso. o que nós temos que trazer para o debate é o sistema educacional brasileiro sem partido político. Perfeito. Tirar governos, enquanto partidários, da concepção de educação. Eu sou filho de professora aposentada pelo Estado. Eu tenho uma admiração fantástica porque eu presenciei a dedicação de uma professora, mesmo com a estrutura de remuneração inferior a uma série de categorias, mas ela... todas as lutas da dona sempre, e assim como os fatos de eu ter convivido com uma professora até ela se aposentar, todas as que eu conheço são assim. Elas realmente, elas absorvem, elas se comprometem com a sua função. E a função de um professor, ela é muito especial na construção de uma nação. Porque a educação é a formação do cidadão enquanto ser humano. E tem uma parte desta conjuntura da educação do nosso povo que está falhando. Antes mesmo do governo. E eu quero provocar o debate aqui. Que é a instituição família. Perfeito. Que deixam tudo nas mãos dos professores, os valores morais. Não é só a questão educacional lá dentro da sala de aula. Deixam nas mãos dos professores a educação moral. Na minha análise, eu sou pai de 2 crianças. Os pais estão terceirizando a sua função, a escola. Nós temos uma sociedade organizada que após o período, até 88, né, com o período do regime militar, vivia sob uma condição e em 88 resolveu constituir uma nova forma de normas da sociedade com a Constituição Federal. É importante, para não ficar no termo jurídico, porque é da minha formação, trazer para os telespectadores que a Constituição é a nossa norma maior, a Carta Magna. Né? E essa Constituição é que a gente é regido e que a gente tem os nossos direitos e os nossos deveres. E compete dentro da Constituição do nosso país o dever ao Estado e às famílias. Está escrito na nossa Constituição. É dever do Estado e da família garantir o direito de acesso à educação. E hoje o que eu percebo é a instituição família, em alguns casos que a gente tem bem presente, e as professoras convivem isso diariamente, das famílias que terceirizam essa obrigação. É um dever do Estado e da família. Então eu gostaria de, nesse sentido de mutirão, nós temos que fazer um mutirão das políticas públicas, quando a gente fala em união, estados e municípios, mas também nós temos que trazer para esse mutirão a família. Vereador, se o senhor me permite, inclusive dentro da proposta do prefeito Alceu, e foi a primeira meta que ele colocou para que nós organizássemos e está solicitando, e a semana que vem, provavelmente em uma agenda nós vamos apresentar uma proposta que ele solicitou, que é a criação da escola para pais, que é diferente da escola de pais, e sim escola para pais. Numa síntese para vocês, até porque assim nós não temos o aval oficial, já estou aqui antecipando um pouquinho o programa de vocês em primeira mão, já fizemos contato com a UX, vai ser nossa parceira com profissionais, mas qual é o objetivo que nós queremos com essa escola para pais? É ensinar aos pais a voltarem a ser pais. É justamente essa questão, vereador, que o senhor levantou muito bem. Por quê? E concordo quando o senhor diz, não apenas a questão dessa estrutura física, na questão do processo que houve com a queda do número de pessoas interessadas ao magistério, porque nós somos poucos sobreviventes dentro da relação magistério. Em 2010, o atual secretário estadual de Educação, no primeiro ano do seu mandato, em Porto Alegre, numa audiência da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, ele se pronunciou dizendo, daqui 5 anos, isso em 2010, então 2015, daqui 5 anos nós não teremos mais professores saindo das universidades nas disciplinas exatas. Então, em 2015, nós não teremos mais professores. E por que esse desânimo, a senhora acredita? Eu acredito que todo esse processo que o vereador cita... Não é só uma questão de salário. Não, também, lógico, mas não só. Porque, veja bem, no município de Caxias do Sul,
Hoje, o 20 horas do professor, ele já recebe Por 40? o piso nacional. Que não é, que esse é um problema por que 20 horas, por 20 horas semanais. o professor do município que ingressa, ele está recebendo 1.300 por 20 horas. Então, todo professor nosso de 20 horas recebe o piso nacional. Agora, já com o aumento que tem da categoria, ele vai passar do que é proposto. Claro, o Estado, a gente sabe a realidade, porque eu sou professora aposentada do Estado, acompanhei todas as lutas, a gente sabe como é. Mas não é só essa questão. Isso que o senhor falou, vereador, essa perda de autoridade da família e de responsabilidade... E transferindo para os professores, isso está desanimando? É porque fica muito grave e muitas atribuições na escola. Hoje eu fiquei sabendo, eu tenho uma irmã que estava em Florianópolis, ela é professora da rede, estava em licença, e em Florianópolis ela trabalhou também um tempo, e hoje ela estava assim, quase que aos prantos, porque a diretora da escola dela em Florianópolis, na capital de Santa Catarina, havia apanhado hoje pela manhã de um aluno. De 14 anos. Como é que a senhora vê isso, coordenadora adjunta? Também é um problema maior que, além de todos os problemas que a gente já sabe e que a imprensa relata todo o início de ano letivo, falta de sala de aula, falta de vagas, problema de infraestrutura, falta de professores. Esse é um problema maior, é um problema grave que a senhora acompanha? Dizer assim a vocês que, ouvindo a fala da Marleia também e do vereador Guila, que a rede estadual não é muito diferente também. Os problemas em relação à família, de acompanhamento, também nós temos. Situações gravíssimas, temas que se discute, nunca se discutiu tanto sobre drogadição, sobre questões até de homofobia, que também nós temos na escola, questões de abuso, questões de falta de atendimento à criança, de assistência, que a criança às vezes precisa de um atendimento especializado, acaba jogando para a escola, para a rede municipal, estadual, a responsabilidade do atendimento dessa criança. Isso nós temos também. Mas há uma característica muito forte, tanto na rede estadual nossa de Caxias, como também que nós atendemos os 14 municípios da região. Nós temos um universo um tanto quanto grande, né? É a persistência da escola. O professor é persistente, a direção é persistente, é convicta naquilo que quer, e mesmo sabendo de todas as dificuldades que tem, não desiste. A gente não desiste da criança. É uma categoria muito engajada. Nós não desistimos da família. Porque tem a questão de mãe também, né? Aquele sentimento, o vínculo que uma criança estabelece com o professor, ele deixa de ser um vínculo de um mestre, que está ali apenas para transmitir o conhecimento. O vínculo dele é muito maior, é de uma questão afetiva que ele não tem. Não tem em casa. É de uma questão protetiva que ele não tem, uma questão assistencialista que a escola dá, porque a escola percebe a criança que tem um problema de dislalia, de dislexia, um problema de visão, um problema de audição. Esse dia eu conversava com uma professora, ela me disse que descobriu que o aluno dormia em sala de aula porque ele tinha problema nos rins. Então, são coisas que é o dia a dia da sala de aula que nos mostra. Então, acaba, o que tem dentro da escola? O porquê que a escola ainda se mantém enquanto uma instituição, enquanto o centro de não só de conhecimento, mas também de informação. As duas coisas juntas. Mas eu queria só pegar uma partezinha que foi muito importante, eu acho que o vereador Guila levantou, e é o seguinte: eu acho que a cultura da família hoje que precisa ser trabalhada. E eu acho que quando esse projeto Escola para Pais vai ajudar. Por que eu digo isso? Porque é o seguinte: há uma confusão, às vezes, na família, não são todas, mas em algumas famílias, que é o seguinte, que o professor tem a obrigação de educar o filho.
o professor, quem educa é a família. Essa terceirização que falou o Guila. Exatamente. O professor, ele ensina o conhecimento. Isso. Então, quer dizer, a família Valores educando morais. o aluno, a criança, ele vai chegar na escola educado, respeitando o professor, respeitando os colegas, ele vai produzir muito mais. Vai A gente aprender vê muito cada mais. vez mais na sala Exatamente. de aula, E, na alunos verdade, batendo em professores, eu acho que respondendo. Esse é um ponto importante. esse é o Quando ponto João importante. Fala, respeitando o professor. Porque É. eu O como respeito aluno... começa em casa, né? Eu, Exatamente. eu como Começa em aluno, eu casa. sempre fui muito bagunceiro. Eu sou uma pessoa... Tem carinha, né? Eu olhei assim, Tem cara. eu olhei, vereador, eu achei que o senhor... Eu não digo, eu fui um aluno fantástico, nunca Com fui essa tirado face da de sala anjo, de aula. angelical, isso era... Mas eu Mas nunca, que o senhor saiu faz pouco tempo do colégio, né? desrespeitei um professor. É isso aí. E quando Que os tinha algum- valores que te ensinaram era de Porque a respeito. família estava envolvida na Isso. educação. Então, quando eu tinha algum problema na escola, a minha mãe me perguntava assim, isso é família, está presente na educação. O que tu aprontou, meu filho? Digo, não, mãe é professora. Meu filho, eu te conheço. O que tu aprontou? Não, mãe é professora. Não, meu filho, a professora está certa. E eu pensava lá com meus 12 anos, 14 anos, na flor daquela, que nem diz minha mãe, pré-aborrecência, né? Tu começa a aborrecer todo mundo com, né, aquela pré... Achar que é dono do mundo. Aí eu disse, não, mas sabe tudo. peraí, minha mãe nem me ouviu. Ela não queria me ouvir. A razão é do Era do professor, professor. porque ela conhece o filho. Então, Isso aí. a família é parte do respeito. Quando eu vejo agressão a professor, é uma coisa que não... Dói. Eu não entendo, não consigo interpretar. E como é que se Mas- inverteram esses valores hoje? Porque no meu tempo, no tempo do Guila, no tempo do João, não era assim. Eu E acho era o que- respeito Nossa, do professor. Não, e o respeito pelo professor Não, é é uma a coisa ausência, impressionante. e eu acho que temos que deixar claro uma outra situação. Isso não é a privilégio, se é esse o termo, da escola pública. Sim. Não é. Verdade. A escola Sim. particular também tem. esse Então, problema. na Também tem. verdade, essa ausência de respeito, de valores, é na sociedade. Porque ela Como um reflete, as agressões, elas acontecem de forma diferenciada ao professor, mas elas acontecem. E como nós falamos, e isso eu tenho usado muito desde o momento em que assumi a pasta da educação, é que a educação não tem rede. A educação, ela é um todo. A educação, a fala do educador, ela tem que ser a mesma na escola particular e na escola pública, estadual, municipal ou federal. A preocupação é a mesma. Mas concordo e eu acho que a discussão na sociedade agora, eu já tenho usado um outro termo, vereador, e assim eu quero que todos entendam que o que eu faço não é que eu não defenda uma estrutura familiar que exista, tradicional, mas hoje nós convivemos com diferentes estruturas familiares. Então, desde o momento na escola, ainda na última escola em que eu era diretora, eu dizia sempre para os pais e para os professores, as crianças precisam de um adulto saudável. Elas precisam de um adulto que tenha valores. Esse adulto, e talvez por isso a escola sobrecarregou, porque esse adulto pode ser o pai, ou só a mãe, ou um tio, ou um avô, e geralmente esse adulto acaba sendo o professor. Será que isso não é uma provocação para vocês quatro? Será que isso não é reflexo daquela cultura do não dar nada no Brasil, que está atingindo também os pais? Aí chega um aluno dentro da sala de aula, pode bater no professor? Pode agredi-lo com palavras de baixo calão? Isso aí será que é reflexo da cultura do não dar nada, vereador? Eu quero contribuir na cultura do não dar nada, na cultura do nosso país. Em que sentido? O que nós vimos fazendo enquanto país nos últimos 30 anos como educação, nós já sabemos o resultado. É isso aí. É o resultado que está aí hoje apresentado Concordo. de um país que busca crescer, tem condições de crescer e, por exemplo, falta mão de obra. Por exemplo, tem setores da nossa economia que não cresce mais. Não tem engenheiros, por exemplo, Não mais. gera. Não. Não O temos polo engenheiro. naval de Rio Grande, Confere 2.900 quantos carros. engenheiros forma a Alemanha por ano. E olha a situação que está a Alemanha na situação de geração de emprego. Confere quantos engenheiros forma a Coreia do Sul, que foi um exemplo bárbaro de revolução, mas eles fizeram uma revolução sem encostar em armas. Começaram na Eles há educação. 25 anos atrás fizeram um mutirão, Joarce, presidente da nossa comissão, Começando como pela ele falou, educação. e vamos fazer um mutirão nacional pela educação de um país. E hoje eles são referência. Mas foi a prioridade, né? Foi a prioridade. eleita a prioridade. E formam engenheiros que suprem a demanda. O nosso país hoje, nessa questão competitiva, eu não vou entrar aqui em outras esferas, sendo a tributária, encargos, acho que não é o nosso tema. Mas na questão de formação de mão de obra. E isso se fala do trabalhador e se fala de empreendedor. Porque o empreendedor também tem que ser formado por uma sociedade.
E nós temos uma cultura no país, às vezes o pessoal não gosta que eu fale isso porque não é popular, mas eu falo, de formar trabalhadores. E nós temos uma dificuldade de aceitar a formação de empreendedores. O cidadão empreendedor tem que ser formado hoje. Aqueles casos como a gente admira e tem um carinho enorme, por exemplo, o seu Raul Randon, que conseguiu chegar onde está sem uma formação de ensino. Hoje é muito difícil surgir novos Raul Randon. Tem que ter formação para trabalhar, tem que ter formação para empreender. Então, foi se tocando assim o país, me parece, tem aqui duas especialistas que conhecem o assunto muito melhor que eu, mas sabendo, não dá nada, vamos tocando, o importante é ganhar a eleição daqui a 4 anos, e daqui a 4 anos tem um novo processo eleitoral, não é isto. Esse momento cultural é assim, o que acontece com a educação nós já sabemos. Agora, qual é o resultado daqui a 20 anos? Nós temos que mudar a forma de cuidar desse assunto. Porque senão não dá nada e vai continuar na mesma coisa. Agora eu pergunto para nossas convidadas, que a gente se falou aqui nesse debate sobre comprometimento. É uma profissão de muito comprometimento. Existe um comprometimento, eu sei que existem cursos de capacitação que são oferecidos, eu não sei se na rede estadual também, para os professores, até para eles evoluírem como educadores, para passar o conhecimento para os seus alunos. Como é que está essa situação nos dois níveis, municipal e estadual? Estão oferecendo esse tipo de trabalho, de serviço aos nossos professores? Eles estão atendendo aos chamados que se é que existem essa oportunidade? Como é que está isso, Marleia, e a nossa coordenadora adjunta da 4ª Coordenadoria? Bem, na rede estadual, então, no sentido da formação, nós temos 4 eixos do governo do Estado do Rio Grande do Sul. Um dos eixos é a valorização, é a questão da capacitação e formação de professores. Nessa formação, são destinados R$80 mil que a coordenadoria tem dentro de suas escolas, para que a escola ela faça a contratação de especialistas, seja na área que ela veja a necessidade, para que os professores tenham um suporte e um aporte, que nós precisamos muito de um aporte teórico também, para que eles tenham condições de superar essas dificuldades que vêm. Além disso, o senhor governador, através de portaria também do Estado, que sai publicados no Diário Oficial, nós temos, no mês de julho, uma formação através de portaria, onde o professor, então, ele tem um momento junto de socializar todas essas dificuldades, e também ele vai ter, neste momento, ele vai ser atendido e vai ter, então, alternativas para a resolução dos problemas. Dentro do outro eixo que eu estava lembrando agora, nós temos também, na qualificação da gestão, que é outro eixo, nós temos o fortalecimento dos conselhos escolares. Por que eu vou mencionar os conselhos escolares? Porque o conselho escolar, ele está sendo feito um trabalho conjunto na coordenadoria, em todas as coordenadorias, específico na nossa, de fortalecimento desse conselho para desmistificar que olha, nós temos que compor o conselho escolar. Mas o que vai fazer? Pode botar meu nome, eu não vou fazer nada. Então, o que a gente fez? Nós estamos fazendo essa aproximação desse conselho, que ele representa todos os segmentos de pais, alunos, professores, né, e a equipe diretiva como membro nato, para que ele é um órgão consultivo, deliberativo e fiscalizador. E agora passa a ser executor. Então, é para fazer esta ponte entre a escola e as famílias. Então, o fortalecimento desses conselhos é para que traga a família para a escola, para que ele possa se inteirar de tudo que está ocorrendo e possa juntamente, então, deliberar e auxiliar a escola. Secretária Marleia, como é que funciona? Bem rapidinho, nosso tempo está esgotando. A formação continuada. Nós estamos, todos os componentes curriculares, eles recebem esse atendimento. Neste momento, uma ênfase está sendo dada e surpreendeu-me assim a adesão no PNAEC, que é o programa de alfabetização na idade certa, que isso é um assunto para um programa para nós discutirmos. Nós estamos com 420 professores do 1º ao 3º ano
tendo curso, formação semanalmente. Isso vai acontecer até o final. Eles são obrigados ou eles podem se recusar? Não, o professor, para trabalhar do primeiro ao terceiro ano, ele tem que fazer. Ele é obrigado a fazer? Ele tem que fazer. Okay. Faz parte do trabalho dele. Muito bom. Né, para poder entender realmente o que está acontecendo. Concomitante, os outros componentes curriculares do ensino fundamental recebem a assessoria e a formação que nós estamos iniciando novamente, um projeto com o Departamento de Educação da UX, que vai fazer esse trabalho de formação continuada, porque nós queremos realmente criar a cultura que a formação continuada não pode ser um curso de final de semana. Perfeito. Porque existem empresas que já estão se estabelecendo com isso. Elas criam aqueles cursos de um fim de semana, o professor vai, faz o curso, é um curso que ele não tem que colocar a sua prática. Ele recebe o certificado. É isso que nós no município estamos propondo, estamos trabalhando no departamento pedagógico para trazer. E vai começar. Eu só quero complementar que nesse sentido também da formação, nós estamos com o Pacto pela Alfabetização, junto ao governo federal. E também durante todo o ano nós temos essa formação de primeiro ao terceiro ano para alfabetizadores. Já no segundo ano consecutivo é que eles fazem então toda a vivência, a troca de experiências e tem toda essa parte bem teórica para que eles saibam então o que é o desenvolvimento e como trabalhar a questão do desenvolvimento do conhecimento da criança. Eles devem fazer isso, é obrigatório isso. Eles fazem. E também não havia no Estado a formação em serviço, que é o que a Marlene está colocando. Então, agora nós temos no Estado a formação em serviço. Ou seja, os professores são retirados da escola para ficar reunidos fazendo esses estudos. Tá certo. O nosso programa está chegando ao fim e eu tenho duas perguntas e eu quero que os meus vereadores sejam rápidos na resposta. Guila e o presidente Joarce. A gente debateu aqui muito sobre a questão falamos bastante sobre falta de professor, estrutura, são problemas falta de estrutura, são problemas que foram acumulando ao longo dos anos. Vocês, meus queridos vereadores, não acho que isso é perda de tempo quando se debate essa questão, tentando acusar governos anteriores, isso é culpa do governador A, B, C e D, e acabamos nunca chegando a esse mutirão que o Guila acabou de falar aqui? Bom, primeiro eu acredito que as pessoas que pensarem em acusar governo A, ou B ou C, em primeiro lugar, eu acho que elas estão pensando muito errado. Né? Eu acho que o que tem que se pensar é que de uma necessidade, independentemente. Como falar agora, o vereador falou antes, o Guila, da questão dos últimos anos. Se nós pararmos para olhar os últimos anos, na verdade, o preço que vai se pagar para poder retomar a educação hoje. Né? Então, quer dizer, esse é um grande preço que se paga. Por quê? Devido ao governo A, B ou C, entra, muda. Aquilo que foi investido para um canto, agora é o meu programa. Meu projeto quer dizer, a sociedade paga. Então, eu acho que o que tem que se pensar é na educação. Política, ela vai ficar à parte. A ação tem que ser de imediato, nós pensando na educação. Exatamente. O vereador lhe passa, o prefeito lhe passa, o governador, o presidente. A educação fica e se ela tiver qualquer perda agora, vai refletir daqui lá o outro governo. Então nós temos que pensar de imediato na educação e não no resultado, a política A, ou B ou C. Tem que ser uma política ágil, rápida e que dê um retorno que funcione. E tenho certeza que essa questão da infraestrutura vai funcionar. Ela precisa, ela é necessária. E eu acho que começa por aí. Para ter uma boa educação, tem que ter uma boa estrutura. Tá certo. Vereador Guila, as suas considerações finais sobre essa questão, essa pergunta que o nosso programa já está chegando ao fim, por favor. Eu quero aproveitar já me despedindo do Comissão em Debate, agradecendo esta oportunidade, a companhia da Carla, da professora Marlé, do meu presidente da Comissão de Educação, né, o vereador Joarce, Luiz, e colocar que eu acredito, até deixa eu fazer uma última colocação, assim, outro dia eu fui quero trazer esse caso bem pontual, eu fui numa missa de começo de catequese e eu fiquei muito interessado no sermão do padre, quando ele diz que quem faz a catequese não é só a criança, são os pais também, né? Então tentar, de forma bem objetiva, colocar que o sistema de educação é todo este envolvimento. Então nós temos que separar o que é político do que é técnico. E o que é um plano de nação do que é um plano de governo.
porque um governo é por 4 anos, a nação é por todo o tempo. Por toda a vida. Né? Então, pedir que, claro, eu falei bastante da falta da família, a gente também tem que ficar atentos como homens públicos nas dificuldades do sistema educacional. Mesmo o município de Caxias, que teria que investir 25% do seu orçamento em educação, investe 28% no ano de 2012, começou da Comissão de Controle Orçamentário, nós temos essa informação que foi feita uma audiência pública, mesmo assim nós temos dificuldades, porque a Caxias cresce muito rápido, né? São 7 mil, 8 mil pessoas por ano que vêm, ou nascem ou vêm morar em Caxias. Isso gera demanda de serviços públicos. Então esse é o grande pacto que nós temos que fazer. Que país nós queremos daqui a 20 anos no sistema educacional? E temos que reconhecer quando uma governante que não é do meu partido, mas meu partido faz parte da base, que é a presidente Dilma, que fortalece o ensino técnico. Agora, o ensino técnico só tem razão de existir se o jovem chegar formado até o ensino técnico. Hoje a gente tem aí o Pronatec com vagas abertas e não tem jovens para preencher as vagas, porque não teve a formação desse jovem. Então, ele está, sim, sob a tutela do Estado, é dever do Estado, compartilhado com a família, o acompanhamento desse jovem até o momento de ele se inserir no mercado de trabalho, no ensino técnico, no ensino superior, e aí então é de competência dele, daí do livre-arbítrio de tomar suas escolhas. Mas cabe sim ao Estado e à família tutelar, cuidar, zelar por esses jovens até a sua formação completa para a sua vida. Então esse é o meu pensamento, eu agradeço a oportunidade de participar aqui do Comissão em Debate. Obrigado, vereador Então, eu vou lhe dar uma notícia, porque uma informação final da coordenadora. Nós vamos ter, tivemos 561 vagas no Pronatec e todos os cursos ultrapassaram as inscrições, o número de vagas esse ano. Que bom. E tanto que sábado agora nós teremos que efetuar na coordenadoria um sorteio para poder destinar as vagas. Só gostaria de colocar na questão da estrutura que foi colocado, que nós temos o plano de necessidade de obras, em que 12 escolas foram contempladas agora no primeiro lote, e hoje saiu publicado no Diário Oficial do Estado as empresas que passaram pelo processo de licitação. Em 2011, todas as escolas foram chamadas, as 126 escolas, e todas apontaram, desde a parte elétrica e hidráulica, o que a Marleia falou do plano. Então, agora, essas 12 escolas que ficaram no primeiro lote, que já estão com seus processos autorizados, ao todo no estado 1.027, 220 milhões foram investidos, e essas escolas vão ter desde água quente até as salas, a calefação. Então, é algo que a gente vê que colabora, não resolve, mas que vem a dar um apoio e contribuir certamente para uma qualidade de ensino que eu acho que todos nós buscamos. Tá certo. Eu agradeço a participação dos nossos convidados. Obrigado, vereador Guila Sebem, do PP, integrante da Comissão de Educação. Nosso tempo estourou. Esse é um assunto que daria mais uma hora de debate, tranquilamente. Faremos outro debate, com certeza, com os nossos convidados. Eu, então, agradeço também a coordenadora adjunta da 4ª Coordenadoria Regional de Educação, que é a Carla Inês de Camargo Subtil. Obrigado. Obrigado à secretária municipal de Educação, Marleia Alves, obrigado pela sua participação. E ao presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, Cultura, Desporto e Turismo da Câmara de Vereadores, vereador Joás do PDT, que é presidente. Obrigado pela sua participação. Obrigado a todos que estiveram conosco aqui na TV Câmara, canal 16, e até o nosso próximo encontro.